Bom, eu queria dar as boas-vindas, né, para cada pessoa que está aqui, né, para nossa família aí da Queda do Céu, né, que a gente já está um tempo todo mundo junto aqui. Queria dar as boas-vindas, né, para Hannah, que eu fiquei assim agradecer a paciência, né, dela também, porque eu fiquei um tempão, né, assim, pedindo, insistindo, né, e tentando buscar um horário, um dia que fosse possível, né, e ela foi bastante pacienciosa, né, comigo, mas é porque eu achava que era muito importante, né, eu tinha lido o livro dela, achava que era um texto muito importante para a gente poder estar compartilhando aqui, e que poderia nos ajudar muito, né? Não só a entrar no universo, né, do que o Copenau Yanomami conta para a gente, nos apresenta na Queda do Céu, né, como um material riquíssimo, né, para que a gente pudesse, já que a maior parte de nós aqui tem interesse, sendo ou não psicólogo, mas tem interesse na psicologia junguiana, que seria de enfim, de um valor imenso, né, a presença. Então, eu quero agradecer bastante a presença, né, da professora Rana aqui hoje, a paciência dela, né, com toda, com toda a insistência, e aí, para receber a Rana e para nos receber, que é uma coisa que a gente sempre oferece, né, faz uma oferta, eu fui pedir ajuda de duas pessoas, do Jorge e do André Letria, que fizeram um livro muito duro, muito bonito. Ele trata de um assunto difícil, que é sobre a guerra, que é esse livro aqui. Eu não sei se alguém conhece. Uma ilustração muito bonita, né? E eu fui buscar a ajuda deles, porque acho que uma das coisas, né, que o Copenau Yanomami fala, Davi, é que nós, né, os brancos, nós dormimos muito, sonhamos pouco, e quando sonhamos, nós sonhamos com nós mesmos, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de transcender, né, a nossa pessoalidade. E talvez uma das coisas que nós façamos bem, e acho que uma das coisas que tem sido feito ao longo de muitos anos, junto aos Yanomami, tem sido exatamente a guerra. Acho que o não indígena tem sido provocador, tem sido protagonista de uma guerra imensa e gigante, né? E eu acho que eu penso que a guerra ela está associada muito ao vazio, né? Quanto maior é o vazio, maior é a necessidade e a proximidade de uma relação, né, com a mercadoria, né? Acho que esse povo da mercadoria que o Copenau fala, de fato, ela se configura, e aí nós nos tornamos mercadoria para tentar preencher esse vazio imenso, né? E aí, por isso, eu acho que para que a gente possa se aproximar e possa ser, acho que para que a gente possa conseguir sonhar outras possibilidades de mundo e nos distanciar dessa guerra, né? Eu quero ler algumas ideias sobre guerra que o José e o André colocam nesse livro, para que a gente possa, de fato, conseguir se distanciar e se aproximar de outras possibilidades de mundo. E aí eles dizem o seguinte: a guerra não ouve, não vê e não sente. A guerra alimenta-se de ódio, ambição e rancor. A guerra tem todos os rostos da maldade que impõe.
A guerra entristece, esmaga e cala. A guerra é o destino exato da nossa aflição. A guerra tem sonhos de glória que tudo incendeia. E, por fim, a guerra é o silêncio. Sejamos todos bem-vindos. Hanna, seja muito bem-vinda. E a ideia é que a gente possa, né, te ouvir e estabelecer um diálogo muito bacana nessa noite. E vamos lá, a palavra com você. Olá, boa noite. É, Bom, primeiro eu queria agradecer a Elizabeth pela insistência, porque de fato, se você não tivesse assistido tanto, esse encontro não seria possível, e você ainda conseguiu esse encontro na minha semana de aula, que é o momento mais, enfim, intenso da minha vida, e eu já vou explicar por quê. Eu não sei se, eu queria só, né, para me organizar aqui, saber quanto tempo, né, eu tenho, qual que é a dinâmica, se eu faço uma exposição de quanto tempo, ou se vai ter perguntas, e também para poder me apresentar, né? Porque eu não sei se vocês, eu sei que vocês estão lendo A Queda do Céu, mas eu não sei se vocês leram, o meu livro, ou qual que é a referência que vocês têm para poder localizar também. Por que que eu estou aqui, né, hoje? Hanna, nós temos de encontro total 1 hora e meia, né? A ideia é que eu acredito que, né, todas as pessoas que estão aqui leram o seu livro, ou a grande maioria, né? E a sugestão foi de ler o seu livro exatamente porque ele tem uma interlocução importante, né, com a queda do céu. E a ideia é que você possa ter o tempo que você achar, né? No nosso grupo a dinâmica ela varia muito, mas você pode ter o tempo que você achar necessário para poder se colocar, e a ideia é que a gente possa estar conversando depois, então que a gente tenha um tempo de conversa. Mas fica muito a teu critério também do teu desejo e da tua intuição, e a gente vai seguindo isso. Tá? Tá bom, obrigada, Elizabeth. E para especificamente para esse encontro, vocês estão no capítulo 14, né? Sonhar a Floresta, é isso. Tá. É, Bom, então, eu vou me apresentar, eu sou a Hanna, sou antropóloga, moro em Boa Vista, trabalho com os Yanomami já esse ano, eu acho que vai fazer 15 anos. É, eu vim trabalhar aqui para o curso de formação, né, de professores Yanomami, que era uma demanda do Davi. Ele pediu, né, que tivesse escolas, que fossem escolas para formar os Yanomami, para eles serem os professores dessas escolas, e para que eles pudessem, na verdade, ter instrumentos, né, aprender o português, a matemática, para conseguir se defender dos Nabucco, né, dos brancos, dos não indígenas. E eu vim trabalhar nesse contexto, de formação, isso em 2008. E foi assim que eu entrei, enfim, na floresta, no mundo, dos Yanomami, né, que os Yanomami entraram na minha vida. E durante esse tempo, a gente trabalhava com assessoria, né, nessa formação. Então, a gente fazia a formação dos Yanomami na cidade de Boa Vista e também nas comunidades. E a gente acompanhava as escolas na comunidade, em diferentes regiões da terra Yanomami. Então, a gente tinha como pré-requisito do trabalho ter essa disponibilidade de poder ficar de 1 a 2 meses na floresta e de aprender a língua, porque em boa parte da terra Yanomami, né, os Yanomami não falavam e até hoje, bom, hoje a situação está diferente por várias razões, mas a ideia era que eles fossem alfabetizados na língua deles, em Yanomami. Então a gente, como assessora, tinha que aprender a língua para poder alfabetizá-los e fazer a elaboração de materiais e tal. Vocês me desculpem que eu tô com um problema na garganta de falar tanto, de dar aula, e aí às vezes eu vou dar umas tossidinhas aqui.
E aí, nesse processo de ficar essas temporadas no campo, né, no trabalho de campo, na cidade, eu sempre, quando ia para a floresta, eu sonhava muito. E o Davi, ele sempre, eu compartilhava esses sonhos com o Davi, quando eu voltava para a cidade e encontrava com ele, e ele sempre tinha uma explicação, né, para esses sonhos. E, e aí, com o tempo, foi passando, eu fui trabalhar com os Yanomami estão localizados, né, entre o Brasil e a Venezuela, do lado do Brasil, né, entre os estados de Roraima e o Amazonas. E aí, depois de um tempo, eu vou trabalhar com os Yanomami do lado da Venezuela. E aí, depois de um tempo ainda, eu pensei, né, enfim, eu nunca quis seguir uma carreira acadêmica, mas eu tinha pensado que eu só voltaria também para a universidade para fazer um doutorado se eu tivesse um tema que me animasse. E aí, como esse tema dos sonhos tinha me instigado, eu pensei, bom, talvez seja legal voltar. E eu teria o tempo de ficar numa comunidade só e me aprofundar na língua, né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente circula muito, né? A gente conhece vários lugares, várias pessoas, mas a gente não tem esse tempo de ficar um ano no mesmo lugar. Então, eu queria ter essa chance. Só que ao mesmo tempo que eu pensei em pesquisar o tema dos sonhos, na época, o que eu lia sobre os Yanomami, nada, né, se falava sobre isso. E ao mesmo tempo os Yanomami falavam de sonhos. Então eu fiquei um pouco na dúvida, né, dentro da antropologia, porque até então, na última década especificamente, se fala mais de uma antropologia do sonho. Mas como um tema clássico, nunca foi falado, né? Que eu acho que existem razões disciplinares, assim, para que a antropologia tenha, num certo sentido, dado as costas para os sonhos, né? Sobretudo para os sonhos dos povos ameríndios, assim. E aí já mais adiante eu explico o que eu estou querendo dizer. E é isso, né? Os Yanomami tiveram etnólogos como o Bruce Albert, né? Que escreve A Queda do Céu, ou o Jacques Lizot, que trabalhou com os Yanomami do lado da Venezuela, que passaram décadas, né? Com os Yanomami, e ao mesmo tempo escreveram muitas coisas, e o sonho nunca apareceu de uma maneira, né? O Bruce, ele faz algumas referências na tese dele de doutorado, mas são algumas citações, algumas referências de fala do Yanomami, mas nunca direto. Então eu ficava numa certa angústia, porque eu pensava, bom, os Yanomami estão me falando sobre sonho, eu sonho muito na floresta, parece que isso tem uma certa relevância, ao mesmo tempo não tem, né, nada, assim, muito aprofundado sobre o tema. Me fazia pensar se talvez eu estava vendo coisa onde não existe, né? É, até que quando eu estava trabalhando do lado da Venezuela, eu eu estou procurando aqui o livro que eu vou falar. Eu li o livro da Helena Valero, que eu vou pegar aqui, gente, eu devia ter deixado do lado, né? Mas é esse livro aqui, que eu não sei se vai dar para ver porque tá borrado, mas é um livro que chama Eu Soy. Ah, não dá para ver, né? Que tem. Eu não sei. Mas enfim, o livro se chama Eu Soy Nabayoma. Nabayoma é Yanomami Napa, né? Que é isso. Não Yanomami, inimigo. Yoma, que é que você designa para falar de algo que é relacionado à mulher. Então, é tipo, a mulher estrangeira, né? A mulher que não Yanomami. É escrito por Helena Baleiro, que foi, e é um relato de uma mulher Yanomami, né? Esse é o subtítulo, Relato de uma mulher raptada pelos indígenas Yanomami, que foi raptada na década de 20, por um grupo de Yanomami, e ela passa 25 anos tentando fugir do Yanomami. Isso do lado, ela é raptada do lado do Brasil, e aí eles atravessam para o lado da Venezuela, e ela fica tentando, mas nesse processo, quando ela foi raptada, ela tinha mais ou menos uns 11, 12 anos. Então, ela tem a primeira menstruação, ela acaba casando com a Yanomami, ela tem filhos. Mas durante todo o tempo ela queria voltar, né? E nesse relato dela, e ela consegue, depois de 25 anos ela consegue, mas é bem trágica a história. Eu estou fazendo essa referência porque eu acho que, num certo sentido, é, esse livro é como se fosse uma queda do céu feminina, sabe? De uma perspectiva de uma mulher que não era Yanomami, mas que viveu a maior parte da vida entre eles. E porque, e aí eu acho que esse livro faz um contraponto com A Queda do Céu. E porque é nesse livro, a primeira vez que eu leio, que eu vou ver muitas referências sobre sonhos. De uma mulher vivendo entre os Yanomami, contando como os sonhos motivavam várias decisões ali do grupo,
e todos os percalços que ela passa. Ela mesma antes de ser raptada, né, no dia que ela foi raptada, ela tem um pesadelo de que estão tentando pegá-la na rede. E aí ela acorda assustada e tal. E aí nesse dia os pais delas, a mãe era baré, né? E o pai é, não era indígena. E eles saem para caçar, para pescar, e sai com o filho pequeno. Só que ela fica no barranco chorando. E a mãe fica com pena e volta o barco para pegá-la. E aí nesse processo o barco é atacado pelos Yanomami e, e que acabam raptando, né? Eles atiram e tal, e ela acaba sendo ferida. O pai, que é ferido, também tenta levá-la, mas está muito debilitado, deixa ela num canto na floresta e fala: depois eu volto para te buscar. E nessa que ele vai, aí os Yanomami pegam. Aí quando ela acorda, ela já está no meio dos Yanomami. Enfim, é toda uma história. Mas o fato é que tinha muitas referências aos sonhos. Nesse momento que eu estava na Venezuela, em 2010, é lançado A Queda do Céu, em francês. E, e aí, quando eu li A Queda do Céu, aí foi quando eu tive convicção de que realmente valia a pena pesquisar os sonhos. Porque era o Davi falando, né? E aí, inclusive, eu sempre falo que para mim, e no meu livro eu falo isso, que para mim A Queda do Céu é o livro dos sonhos Yanomami. Porque as referências eram tantas, enfim, todos os capítulos, né? A gente tem 2 capítulos que falam especificamente, né? Sonhar a floresta e acho que não é a árvore dos sonhos, né? Um é sonhar a floresta e o outro é as flores do sonho. Mas na verdade o livro inteiro é permeado, né? Por sonhos, pelos sonhos do Davi. E a própria origem do sonho, né? Quando, no final do livro, né, no pós-escrito, o Bruce está explicando um pouco de onde surge, né, o projeto do livro. Ele diz que o Davi está na casa de uma antropóloga, que é a Alcida Rita Ramos, que foi uma pessoa também muito importante nesse processo de luta, né, dos Yanomami para a demarcação da terra e para a retirada dos garimpeiros na primeira invasão é, do garimpo, né, na Corrida do Ouro. O Davi tá na casa dela, em Brasília, e aí tá passando um programa na TV, e aí que aparece a destruição da floresta. E aí é pela primeira vez que o Davi vê isso. E a frase que ele diz é: os brancos não sabem sonhar, é por isso que eles destroem a floresta. E aí ele pede para Alcida que grave umas falas dele, e que aí posteriormente ela manda essas fitas para o Bruce. E aí começa todo esse processo que vai virar, né, depois de décadas, a queda do céu, essa interlocução, né? É, eu acho que sela, né? Isso que o Bruce chama de pacto etnográfico também. Então, essa frase, eu acho que ela é muito exemplar do que é, né? Não a queda do céu só, mas o pensamento, né? Do Yanomami e define a relação, né, com os Nababa, assim. É isso, os brancos não sabem sonhar, é por isso que eles destroem a floresta. E aí, após, então, essa leitura, eu percebo que faz sentido escrever sobre sonhos. E vou fazer meu campo, que acaba virando a tese, né? O livro que foi publicado em 2022. Obviamente, eu sempre falo que a queda do céu, para mim, é uma bíblia, né? Para gente que trabalha com Yanomami, assim. Para antropologia, de maneira geral, o livro já é um clássico, né? Mas de forma, eu acho que interessante, eu falo um pouco disso, que a minha dúvida inicial de pesquisar sonhos ou não vinha justamente dessa ideia de, mas por que que isso é tão central entre os Yanomami? Ninguém nunca se debruçou sobre isso. E aí parte disso, e a minha questão justamente também ela surge no sentido de que quando eu vou estudando, eu vou vendo as relações estreitas. Já na Queda do Céu isso aparece bastante, que o xamanismo tem com o tema dos sonhos e com a mitologia, né? Então, Davi, ele tem toda uma fala ao longo da Queda do Céu, que foi o que eu identifiquei quando fui fazer minha pesquisa, né, no Biaú, que é falar, ele fala, né, do processo, a primeira parte é o processo de iniciação xamânica dele. Aí a segunda ele descreve esse encontro, né, com os Nababa, e a terceira é a Queda do Céu, né, essas são, o Apocalipse. Mas entre uma história e outra, entre esse processo de se tornar xamã e
e encontrando esse outro mundo, né? O mundo dos brancos, se tornar, e aí ele é isso, né? Passa pelos Teose, né? Os Deus Tere, que são os missionários, passa pela FUNAI, passa pela conhecer Manaus, e depois de perceber a destruição da floresta, dessa saga dele pelo mundo para falar da destruição e para cobrar uma pressão internacional para a demarcação da terra Yanomami, na década de 90, né? Final da década de 80, começo da de 90. É, ele vai passando por isso, que é como se fosse, é, que eu falo, né, a gesta de Copenhague, porque ele vai passando por vários caminhos, e esses caminhos são xamânicos, né, são essas viagens que ele faz pelo mundo do Chapiriba, que são os espíritos auxiliares, são sonhos dele, e aí tem uma relação entre o uso da Iekoana, né, que é o psicoativo que eles usam para poder ter acesso a esse mundo, né, do Chapiribe, dos espíritos auxiliares, esse mundo de imagens, né, do Beiutuba, e ao mesmo tempo esse processo da Iokuana também é o processo do sonho noturno, né? Você inala a Iokuana de dia e à noite você sonha. E o xamã é essa pessoa que ele é mais imagem do que corpo, né? O Beiutuba é essa imagem que você vê no tempo do sonho, no Maridaha, mas é naquilo que o xamã se transforma, né? Chapiri Bru, ele se transforma, né, em Chapiri e age como Chapiri, Chapirimu. E nisso ele, Chapirihu, né? Ele vai como imagem e vê as imagens que estão pelo mundo. E aí nessas viagens dele, né, esse ser imagem que é o xamã, o Davi conta tanto a história dele de iniciação, de criança, esse processo de contato com os Nababa, e a destruição, né, a queda do céu. Passando por mito, passando por sonho, passando pela história dele, pessoal. Então, eu fui vendo como mito, né, como mito e xamanismo estavam muito relacionados a sonhos. E dentro da antropologia, tanto um quanto o outro, tanto a mitologia como o xamanismo, são temas clássicos, né? Então, assim, são temas estudados há muito tempo. E eu nunca entendi, assim, né, estudando os Yanomami e tal, pesquisando sobre sonhos, como que nunca relacionaram o sonho a essas duas, a esses dois temas tão caros, né? E dentro da antropologia. É, e eu acho que em parte é porque foi essa também, não sei, eu tenho algumas ideias, assim, que é uma tendência, né, ou um alinhamento teórico dos autores que trabalharam com os Yanomami, de terem um viés estruturalista, né, e do Lévi-Strauss, que é quem, né, é o pai do estruturalismo francês, de se colocar um pouco, de marcar essa distância, né, com relação ao Freud, sobretudo nos últimos livros do Lévi-Strauss, ele faz questão de marcar um distanciamento. Eu acho que a antropologia também de se distanciar, de não se aproximar da psicanálise, sabe, são coisas distintas, ou acabou não vendo o que era o óbvio, que os povos, os ameríndios falam o tempo todo da centralidade, da importância do sonho, no pensamento, né? Para esses modos de existência, como o sonho ele move, ele é bom para pensar e ele está, enfim, no centro de várias concepções de mundo ameríndio. Então, quer dizer, não relacionar o sonho com esses aspectos centrais para esses povos tinha muito mais a ver com o lugar que a gente colocou no sonho na nossa sociedade do que com os povos estavam falando. E aí eu faço essa análise um pouco no meu livro, que é justamente quando eu pesquisando sobre os mitos, eu vou vendo que partes são extraídas desses mitos que foram compilados, em que os Yanomami que narram os mitos, eles dizem, eu sei disso porque eu sonhei. Então, em algumas coletâneas eu fui vendo que, coletâneas que foram traduzidas, né, de inglês, de espanhol, ou versões bilíngues em Yanomami, que essas informações que parecem que são né, qualquer coisa, na verdade, dizia muito, porque os caras estavam falando que eu posso dizer que isso é verdade porque eu sonhei, ou seja, não foi outra pessoa, né? E a pessoa que sonha é sempre aquela pessoa, é o sujeito do sonho, né? Porque para alguns povos, quando você sonha, é uma parte da pessoa, e aquilo que a pessoa faz, aquela parte da pessoa faz, ela não, a pessoa não é responsável por ela, né? No caso, é Yanomami não, é o que a imagem faz, isso vai afetar diretamente a pessoa, e é um duplo, mas que ao mesmo tempo está ali na pessoa, né? Não é um outro, né? Um outro dentro da pessoa que a pessoa
sonha, o sonho volta, e através da linguagem que ele se torna presente, né, no mundo dos vivos, dos acordados, porque você socializa o sonho, porque um sonho sonhado e não contado é como se não existisse, né? Então você tem essa dimensão também do compartilhamento dos sonhos. É, falando isso, eu acho que assim, vocês acompanhando, né, o livro, o capítulo 14, eu acho que vocês já viram até aqui o quanto a questão do sonho aparece várias vezes. E aí, fazendo associação com isso que é com o texto, né, com o tema que a Elizabeth iniciou, eu acho que é sobre a guerra. Mais para frente, vocês vão ver na terceira parte, tem um capítulo, que é o capítulo 21, que chama de Uma Guerra a Outra. E é justamente o momento que o Davi, é uma resposta, na verdade, esse capítulo. Está na terceira parte, a queda do céu, e chama de Uma Guerra a Outra. E eu acho que sintetiza um pouco, faz um gancho com isso que Elizabeth colocou, que é uma resposta do Davi ao Shan Yun. Shan Yun foi um antropólogo, não estou com o livro dele aqui, mas é um antropólogo americano que fez um trabalho durante a década de 60 e acho que 70 com os Yanomami do lado da Venezuela. E ele escreveu um livro que ficou muito famoso, que chama The Fierce People, O Povo Feroz, e que até hoje é um livro de referência para os cursos de antropologia nos Estados Unidos. E esse livro popularizou uma imagem feroz, né, dos Yanomami. Os Yanomami ficaram conhecidos no mundo como povo feroz. É, e, e esse capítulo é uma resposta justamente porque o Davi diz assim, bom, e aí ele está falando da guerra do Iraque na época, né, década de 90. E aí ele fica abismado quando ele vê uma imagem na TV da guerra, de soltando bombas, e eu acho que isso também faz um paralelo também com o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, né? Aquelas imagens aéreas que a gente vê, né? Caindo bombas assim em cima de civis, numa fila, né? De alimentos, procurando comida. O Davi vê uma dessas cenas, né? Na TV, jogando bombas, e aí ele se pergunta, mas como que os brancos são capazes de matar pessoas que eles nem conhecem? E aí ele explica, assim, né, de uma maneira bem direta, um pouco os conflitos internos que os Yanomami têm entre eles, né, as disputas, as razões por que eles entram em algum conflito intercomunitário. E ele fala, bom, quando a gente fica bravo por alguma coisa, ou quando rouba uma mulher de algum grupo, a gente vai lá para poder resolver essa situação. Então, a gente não faz guerra contra um povo, e a gente não mata quem a gente não conhece. A gente tem uma razão muito específica para entrar em guerra contra uma comunidade. E a gente vai lá e a gente não mata criança, e a gente não mata mulheres. Então, quem é feroz, né? Quem é o povo feroz mesmo? Quem são vocês brancos que chamam a gente de feroz? Quando vocês são capazes de matar pessoas que nem conhecem, e matam homens, matam velhos, matam crianças e matam mulheres. E eu acho que isso explica um pouco essa, essa ideia, né, dessa destruição em massa, ou desse poder de destruição, que eu também acho que é uma síntese um pouco que está muito presente no pensamento do Davi, que para além do fato do Yanomami tem isso, né, eles sonham com o outro também, né, os outros no mundo é que motivam os seus sonhos. E sonhar com os outros significa dizer que você também é afetado, né, pelo mundo ao redor, e que no mundo não existem só os Yanomami, que é uma coisa que o Davi fala o tempo todo, né? Quando o céu cair, os Yanomami também me diziam isso. Não vai cair só na cabeça do Yanomami, vai cair na cabeça de todo mundo. E aí tem essa ideia um pouco que eu acho que é central no pensamento, né? E que faz esse distanciamento do sonho também, quando ele fala, os brancos não sabem sonhar, é por isso que destroem a floresta, ou os brancos só sonham consigo mesmo. Outra frase que eu acho que sintetiza é quando ele fala, os brancos acham, e aí nesse capítulo, Sonhar a Floresta, tem uma frase também que ele fala isso, que os brancos, eles se acham muito espertos, né? E que é, eles acham que ou que a floresta nunca vai acabar, ou que eles não vão morrer. Eles nunca morrem, né? Eles são muitos.
Então, essa ideia de infinitude, né? Eu acho que ela é interessante porque ela faz pensar de que os Yanomami sabem que o mundo acaba. O mundo deles está acabando nesse exato momento, né? Literalmente, em várias regiões da Terra Yanomami. Então, esse poder de destruição, né? Seja dessas guerras absurdas que acontecem, né? Como é que está acontecendo agora na faixa de Gaza ou na Terra Yanomami, e que, né? São todas genocídios, né? Isso eu acho que a gente não tem a menor dúvida, é, independente do número de pessoas que estão morrendo, né? É, de que a ideia da finitude mesmo, né? De que os brancos acham que eles são espertos suficientes, então eles não morrem. Então eles podem destruir a floresta, porque eles não vão morrer. E a gente vê justamente o contrário, né? E essa é a ideia de que o mundo, os brancos vão consumindo o mundo porque eles acham que eles são muito espertos. Então, eles constroem máquinas, eles têm mercadorias, e nisso eles vão cada vez mais devorando o mundo. Mas eles não percebem que eles estão cavando a própria morte. É, E aí eu acho que esse é o contraponto do sonho, porque o sonho permite que você conheça o mundo e descubra que você não está sozinho nele e que ele é finito, né? E aí, nesse capítulo específico ele fala, bom, quando os Chapiripo, esses espíritos auxiliares, eles voam para longe, porque é esse o processo, né? O xamã inala e coa, né? A imagem dele, o tubo sai do corpo e ele caminha junto com os Chapiribe, que são seres imagens e são múltiplos e brilham e vão para diferentes lugares. E ele fala, bom, e foi aí que eu pude ver, né, depois também de virar xamã, de ser iniciado pelo sogro dele na época, ele consegue ver a destruição da floresta. Ele consegue ir para além da floresta. Então ele não vê só aquilo que está ao redor, né? Quando ele fala, eu consigo ver, ele fala, eu vejo isso no tempo do sonho. Ele vai, seja pela Yokono ou pelo sonho que ele tem à noite, e ele consegue ver a destruição, né? E consegue, nossa, agora eu consigo ter dimensão do que está acontecendo, que é a dimensão que um povo que sonha só consigo mesmo não consegue ter, né? Porque se você não sai de si mesmo, como é que você consegue ver o outro? E como que você consegue ver o mundo que está, né, sendo destruído, esses outros mundos? Então, essa capacidade de perceber que você não está sozinho no mundo e que tudo que existe tem uma imagem e que essas relações, elas, né, todos esses seres estão conectados, ela é fundamental, né, para pensar o quanto é preciso segurar o céu e que eles não estão fazendo esse trabalho, os xamãs não fazem esse trabalho só para os Yanomami. Então, o livro em si, né, A Queda do Céu, e o Davi fala isso no final, é uma mensagem, né, para os brancos, assim, do tipo, olha, e ele até fala em alguns momentos, assim, os pais de vocês já não, já deu errado, já não é para eles, mas eu espero que as crianças possam ouvir essas mensagens, né, as minhas palavras, e possam pensar diferente, possam pensar longe, que tem essa ideia, né, também de que o pensamento dos brancos é cheio de esquecimento, que aí eu acho que é por isso que a gente, em parte, a gente consegue, né, esquecer as coisas e não consegue planejar, né, um futuro ou pensar uma perspectiva que seja diferente. Porque se você esquece, sabe, o que aconteceu no passado, se você, como é que você vai ter retratação? É, então, assim, eu acho que esses são alguns pontos. É, eu acho que tem um ponto. Para mim foi bom ler, porque eu já li algumas vezes A Queda do Céu, mas fazia tempo que eu não voltava, né? Assim, que eu tenho um fichamento, que eu sempre recorro a esse fichamento quando eu preciso voltar à Queda do Céu. Mas eu voltei hoje a reler esse capítulo, e ele é tão. Eu acho que ele, na verdade, é o que faz menos menção a sonho, né? Mas eu acho que ele é tão fundamental, porque ele fala desse momento da percepção do Davi do que estava acontecendo, né? Quando ele começa a perceber a questão da destruição, e aí ele fala do trabalho dele no posto da FUNAI, e isso me toca tanto, porque na verdade a gente que trabalha em área, a gente sabe que nada mudou em relação às pessoas que vão trabalhar na floresta e que não gostam dos indígenas e tratam mal, né? Então ele fala o quanto é, o chefe do posto tratava ele mal, xingava os Yanomami. É um capítulo que eu tinha esquecido, assim, mas como eu gostava dele.
E ele fala também desse processo dos brancos que ele descobriu que é o pessoal da CCPY, né, da Comissão para Yanomami, que foi uma ONG criada em 1978 justamente para lutar para que a terra Yanomami não fosse demarcada em ilhas, né, que existia esse projeto de demarcação em ilhas, em 21 ilhas, e, e aí ele conhece o pessoal que na época, né, a CCPY foi fundada pela Cláudia Dujá, pelo Bruce Albert e pelo Carlos Aquino. E eu até pensei nisso, eu falei, nossa, preciso visitar o Carlos, porque ele mora aqui, né? E nem sempre eu consigo encontrar com ele. E, mas me fez pensar bastante, porque a gente está justamente nesse momento de crise, né? Sanitária, crise emergencial novamente, e o trabalho que essas pessoas fizeram, né? Na época não foi nada fácil, né? E eles, como estrangeiros também, eles foram é, proibidos de entrar na terra Yanomami. Então, o encontro dessas pessoas num contexto ainda de ditadura militar, né, foi super complicado. Eles conseguiram, de fato, organizar uma campanha e, obviamente, o Davi foi central nesse processo para conseguir que a terra Yanomami fosse demarcada em 92. Numa crise, me fez pensar porque, assim, foi justamente nessa corrida do ouro, na década de, né, final de 80, depois 90, início de 90, que eles se enfrentaram e que eles conseguiram sair, né, do caos. E a gente agora está patinando. A gente, eu digo, enfim, o governo, as pessoas que estão trabalhando, né, que trabalham com o Yanomami, porque a situação ficou muito mais crítica. A gente não tem só o garimpo, a gente tem o narco-garimpo, né? A gente tem todas essas, a gente tem é, o crime organizado na terra Yanomami, a gente tem toda uma logística, né, de comunicação, de internet, de voo que naquela época não tinha, e a gente não consegue, assim, né? É tudo muito mais complexo do que antes. A única coisa que a gente consegue ter certeza é do quanto eles continuam morrendo. E eu acho importante falar sobre isso, porque a gente nunca pode esquecer assim da riqueza que é o livro, né, A Queda do Céu, mas também do apelo que é, né, por parte do Davi, também é um pedido de socorro, para dizer, gente, olha o que aconteceu com o meu povo e o que está acontecendo com o mundo, né? O céu continua caindo, né? Os garimpeiros continuam na Terra, as guerras continuam, né? De uma guerra a outra, a gente sabe que um livro é clássico porque, independente de quando a gente lê, ele sempre faz sentido, né? É, então, ele falando de outras guerras, né? De outras épocas, e a gente tem vários paralelos atuais para pensar as guerras do mundo que os Nababa, né? A gente está fazendo. E eu acho que também me incomoda às vezes, porque quando eu vejo às vezes as pessoas falando sobre a queda do céu, em vários contextos diferentes, as pessoas nunca se associam a esses brancos que o Davi está falando. As pessoas sempre acham que os brancos são os outros, né? O inferno são os outros, nunca é a gente, né? E eu acho que a gente, mesmo eu, que estou aqui trabalhando em vários projetos com os Yanomami, eu não sou Yanomami, né? Então é óbvio que isso eu faço parte do povo dos brancos, né? Então, a gente faz parte disso. E as pessoas acham que, não, mas é só os garimpeiros ou só os políticos. Não, a gente faz parte desse mundo e eu acho que a gente precisa ver qual que é a nossa responsabilidade dentro desse processo, né? Porque não basta você ter uma ação, né? Não, eu não sou garimpeiro, não sou político, eu sou a favor dos indígenas, é, quer dizer, você precisa ter uma atitude em relação a esse mundo, né? A gente sabe que o céu está caindo e a gente, os xamãs estão lá na floresta, literalmente segurando o céu. E a gente do nosso lado, a gente está fazendo o quê? Então, eu acho que a questão da mídia é boa, porque fez com que o tema do Yanomami fosse super publicizado, então que as pessoas pudessem cooperar. Mas como que a gente pode cooperar para além de dar dinheiro, por exemplo? Porque ano passado, quando estourou a crise, é isso, as pessoas sempre vinham com, mas para quem eu mando dinheiro, sabe? E dinheiro, talvez por isso, né? A gente, como povo da mercadoria, a única coisa que a gente consegue oferecer é dinheiro. É, mas o que mais, né, dá para fazer? Ou qual que é a nossa presença nesse mundo, né? Porque não incentiva só o garimpo ilegal quem consome ouro. O ouro está em tudo, né? Tá em várias coisas que a gente consome. Mas a cassiterita é um minério também que é tirado da terra Yanomami e que está em todas as coisas, né? Está nesse computador que a gente está usando para fazer
para se falar, né? Tá nos celulares, tá no nosso modo de vida, sabe? Tipo, a gente continua sendo o povo da mercadoria, mesmo que a gente seja minimalista, mesmo que a gente não seja consumista ao extremo, somos nós, né? Essa mensagem é pra gente. Então, acho que é um pouco essas reflexões que às vezes eu acho que faz falta, sabe? Quando eu vejo as pessoas falando da grandeza do livro, do pensamento do Davi, que é isso mesmo, é uma coisa grandiosa, sabe? A gente ter acesso a esse conhecimento. Mas aí, diante disso, o que a gente faz? A sensação que eu tenho, e aí eu compartilho um pouco a minha frustração com o próprio com o meu livro, né? Que também vendeu bastante, continua vendendo e tal, e é sobre sonhos, e é um livro bonito, né? Não é um livro sobre tragédia, que eu acho que é esse viés do Davi também, essa tentativa dele, de tipo, vamos falar do que tem de bonito? Porque a gente não é a tragédia, né? O que está acontecendo com a gente é uma invasão que não tem nada a ver com a gente, que foi um pouco a coisa do Salgueiro, né? Não sei se vocês acompanharam, que teve o desfile de Salgueiro nesse ano, homenageou o Zé Yanomami. E tinha, enfim, vários jornalistas querendo criticar o Davi, por ele estar, ou a própria Salgueiro, né, que não teve alguns casos que falaram sobre isso, mas que não retrataram, assim, o genocídio. E foi um pedido explícito do Davi de que, pô, olha, tragédia, morte, a gente enfrenta isso todo dia, sabe? Eu queria que as pessoas, os brancos, conhecessem outras partes da minha cultura, né, do meu povo, do modo como a gente pensa, que conhecesse a beleza. Então, tem esse lado, né, de conhecer pelo lado da beleza, mas ao mesmo tempo tem isso também de tipo, como que é possível? E aí no meu livro, que não é sobre tragédia, é sobre sonho, eu coloco isso na introdução, como que é possível que a gente, um povo que tenha, que tem um mundo, né, onírico tão incrível, né, tão profundo, como é possível que isso, que nesse exato momento ele esteja passando por um genocídio, né? Depois de 30 anos de Hashimu, que foi considerado o primeiro genocídio pela justiça brasileira, que foi a morte de um grupo de Yanomami por um grupo de garimpeiro. Isso fez 30 anos, ano passado, né? Em 2023. Então, com a terra demarcada, depois de tudo que a gente passou, como que é possível que exatamente nesse momento os Yanomami estejam morrendo? Sabe? Então, eu acho que. E aí eu falo um pouco dessa frustração do livro, que em algum momento eu tive, porque o livro vendeu muito também, de que, tá bom, mas o que que isso. Eu sinto que as pessoas querem consumir mais, sabe? Ah, o livro é lindo, mas então. é, Mas o que que isso move as pessoas, né? Para que... Ou nas feiras que eu participei, né? Na Flip, a Flip é um pouco isso, né? É um grande shopping center, que é incrível porque você encontra as pessoas que você lê, você conversa, então tem uma efervescência que é importante. Mas ao mesmo tempo, o que que as pessoas com muitos livros indo para cima e para baixo, e a última flip que eu participei ano passado, eu falei, é a última vez que eu venho, é a última vez que eu venho, porque o que que você faz com esse conhecimento, sabe? O que que você faz além de se comover e, sei lá, chorar porque quem está morrendo nessas guerras, né? Porque a gente sabe, eu acho que essa é a diferença de hoje do que foi Hashimu. Para Hashimu ser descoberto, foi um grupo de Yanomami que chegou depois de uma semana caminhando, que conseguiu fugir do ataque, e aí chegou numa região que tinha uma freira que ouviu o relato, escreveu uma carta. Essa carta, depois de um mês, chegou em Boa Vista. O Bruce pegou, né? Enfim, pegaram a carta e souberam, aconteceu alguma coisa. E aí fizeram a investigação e conseguiram, depois de muito tempo, provar que teve um genocídio, né? Que foi tipificado como genocídio. Hoje a gente sabe em tempo real. A bomba cai na faixa de Gaza, a gente está vendo na mesma hora que as pessoas estão morrendo. Do mesmo jeito a gente vê os Yanomami morrendo na TV. Então é um pouco assim, é como se a gente não tivesse. é, Se a gente sabe que isso está acontecendo, a gente não faz nada, no certo sentido, a gente é conivente, né? Eu acho que é isso que quando a gente lê a Queda do Céu, a gente não quer ouvir, né? Que essa mensagem do Davi é pra gente. Se a gente não é Yanomami, então a gente é na baba. E o que que a gente faz diante disso, sabe? Como que a gente se mobiliza? Então, enfim, são algumas questões aí para pensar, para além do livro, né? Mas aqui eu também não consigo não fazer associação com esse momento de Yanomami, né?
que é uma das razões também porque que eu tô falando que agradecendo a insistência de estar aqui, porque na verdade esse ano eu meio encerrei assim, lives, aulas, para além das aulas que eu, né, que eu tenho que dar na universidade para meus alunos, porque eu preciso estar aqui, porque eu estou em projetos que eu preciso estar com o Yanomami, que eu vou entrar em território. Então são escolhas, né, assim, de estar longe da minha família, de não fazer outros projetos ou fazer muito menos, porque você não pode estar em todos os lugares, todas as frentes, né? É, então, é um pouco isso. Gente, vou deixar vocês falarem um pouco e pegar um pouco de água, porque tá ficando meio irritada a minha garganta. E eu acho que a gente pode abrir para, enfim, para perguntas, não sei. E a gente fala mais. Eu acho que a gente poderia fazer como a gente sempre faz, né? A gente vai abrindo o microfone, né? Para poder ir falando e vamos falando, né? A gente vai se inscrevendo e falando. E quem quiser também, né? A gente fica atento aqui no chat. Quem quiser ir escrevendo ali o nome na sequência, tal, eu acho que fica à vontade para a gente poder ir se colocando, né? Eu vou eu eu quero fazer aqui ou trazer, né, em voz alta uma coisa que eu tenho pensado, enfim, que eu penso, e aí acho que vamos conversar, né? Mas, Hanna, isso que você colocou, né, bom, e aí, né, o que que nós fazemos, né, com tudo isso? E, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a psicologia, ela, como talvez como outras ciências, né, e dentro, né, desse modo de vida que é preponderante até aqui, a gente acaba se apropriando e usando as coisas, né? E uma crítica que eu faço, não é todo mundo, né, mas seja mitologia ou conhecimento, né, o conhecimento grego, conhecimento, né, dos povos, né, dos povos ancestrais. E sempre a ideia, eu acho que acaba sendo, a gente vai tentando enquadrar o modo de pensamento, né, eu acho que ele não muda, ou ele muda muito pouco, né? Talvez ele venha mudando, eu acho que agora, mas é um uso, a gente faz uma utilidade, as coisas são úteis, como o sonho é útil, como o mito é útil, a gente vai utilizando as coisas e criando modelos e enquadrando. Então, eu acho que a gente vem lutando muito, acho que várias pessoas, né, vem lutando muito para tentar, acho que construir um modo de vida dentro, né, do que a gente faz, que como psicólogos, né, que é estar com as pessoas e poder, dentro de uma relação o mais horizontal possível, abrir a possibilidade para outras formas de vida e outras formas de mundo. E acho que necessariamente, assim, toda consciência, ela implica numa ação, ela implica numa transformação. E essa transformação, eu acho que não só a queda do céu, né, que é o que a gente está falando aqui, está vendo, mas ela nos coloca, ela lembra o tempo inteiro, né, que acho que sonhar com os outros, ou nesse capítulo 14, né, que Schopenhauer fala muito da floresta e desse encontro, né, que ele fala, que ele faz com os brancos, ele vai descrevendo tudo isso, mas é que o quanto os outros com quem nós precisamos sonhar, ou com quem nós precisamos aprender a sonhar, também, por exemplo, é a floresta, são todas as formas de vida, e não só aquilo que a gente caracteriza como humano, né? Dentro de eu acho que de um recorte extremamente justo que nós fazemos, né? E, por exemplo, sonhar com a floresta, para mim, eu não sei o que vocês pensam, né, o que a Hannah pensa, mas sonhar com a floresta, para mim, é sonhar com toda, a gente está falando de uma diversidade. Se a floresta, né, ela é como os ticunas falam, né, é o tapete, né, a coberta da terra.
E ela talvez seja um dos maiores exemplos, né, de diversidade, porque ela só pode ser uma floresta porque ela comporta inúmeras formas de vida, e inúmeras formas de vidas com todas as suas diferenças e que precisam de espaços e de condições muito distintas. Então, você não tem uma busca por uma uniformidade, mas tem exatamente o contrário. Tem um extremo respeito e a vida depende de toda a diversidade, né? Eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito, 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 muito importante, né? O quanto, talvez, a possibilidade de ter uma ação, não é de ter uma vida mais minimalista só, mas eu acho que é uma vida que implica num compromisso concreto, num compromisso de atitude, e que não é só pelo econômico, mas é um modo de vida diferente. Quando a gente consegue construir, ou consegue ir construindo um outro modo de vida e fazer escolhas onde que não sejam movidas pelo ego e que nós não estejamos o tempo inteiro no centro, talvez a gente possa conseguir ter, não sei, acho que uma colaboração mais efetiva com os povos, com os Yanomami, mas, acima de tudo, com a condição de vida, né? E com os Yanomami, sem dúvida. Então, eu acho que passa um pouco, eu acho que as coisas passam um pouco por aí, né? Enfim, eu acho que vamos abrir, eu queria colocar, na verdade, é compartilhar outros pensamentos, mas eu acho que tem mais gente querendo falar. Quem quer pegar a palavra? Posso. Pode? É, agradecer, Hannah, pela possibilidade de ter lido seu livro. Agradecer por ele começar com Raul Seixas. Você tava falando, né, o que que a gente pode fazer? Eu não sei se serve, mas, assim, no meu cotidiano, no dia a dia, eu sei que no dia a dia, no cotidiano de quase todas que estão aqui hoje, a gente incentiva muito os sonhos, né? O nosso trabalho é pedir para que o mundo onírico se manifeste, dar espaço para que o invisível apareça, ou conviva, ou permeie a nossa existência. E nesse sentido, seu livro foi quase como se você tivesse me trazido uma erva nova para fazer a minha cura. Então, agradecer. E não sei se também conversa um pouco com esse sentimento que você tem, né, de ter vendido muitos livros. Para mim, você trouxe uma erva, uma, um rezo, um outro jeito de olhar e trabalhar meu dia a dia. Então, gratidão. Sabe, Ju, você falou que eu estava pensando, Hannah, pensando assim, será que isso, que a maioria aqui é analista junguiano, né? Será que o fato da gente trabalhar com sonho, isso ajuda? Né? Porque a gente, hoje, ontem, essa semana eu fiz duas entrevistas novas e já ensinei a fazer o caderninho, para conversar comigo tem que sonhar. Então, assim, será que isso ajuda, Hannah? Eu sei que talvez não seja um sonho do xamã, não sejam sonhos tão
mas a gente realmente dedica a nossa vida, acho que a grande maioria aqui, a essa arte, né, de abrir espaço através dos sonhos para a vida das pessoas que nos procuram, né? E que para nós, como junguianos, isso inclusive é o problema, né? Para o Jung, o problema é esse, né? Nós estamos doentes porque nós perdemos a conexão com esse mundo, né? E aí a gente tenta refazer esse caminho aqui do nosso jeito junguiano. Espero que esteja sendo útil, né? Além de reciclar tudo, fazer composteira, reciclar, reutilizar, reaproveitar. Tem a composteira, tudo que eu posso. Cara, não ando mais, só uso o combustível, como chama? Renovável. Então, assim, a gente faz o que a gente pensa que está ajudando de alguma maneira, né? Não usar ouro. Adorei aquela campanha que a. Ai, como é que é o nome dela, da Suma Uma lançou? De a gente não. Ai, a Brum, de não. Lançou no mundo essa questão da gente não usar mais ouro, né? Nas joias. Eu falo, por que que eu não pensava nisso antes? A gente faz o que a gente pode. Olha, eu vou. Gente, tá, não, pode. Pode falar. Não, só para responder um pouco aqui, Juliana, Marta. Não, e dizer, agradecer, Juliana, Marta também, porque essa frustração que eu falo do livro, ela também é uma coisa, né, pontual. É porque, assim, especificamente. E eu, assim, né, a minha fala também foi nesse sentido, tipo, não tô falando, venham pra cá, vamos salvar o Zé Yanomami, né? Eu tô fazendo isso com meus amigos que trabalham com o Zé Yanomami e estão em vários lugares. Eu falei, gente, é o momento da gente estar junto, sabe? É o momento da gente estar aqui. A gente, assim, não é passar, né, toda a nossa vida aqui, porque é difícil morar em Boa Vista, tem várias questões, cada um tem seus projetos pessoais. Eu falei, mas vamos aproveitar essa mudança de governo, vamos fazer uma força-tarefa. Para meus amigos eu peço, né? Eu acho que eu estou conseguindo juntar pessoas, assim, para a gente pensar um projeto conjunto. Porque eu acho que é isso. Eu acho que tem essas coisas individuais que a gente faz, e que, obviamente, são, né, são importantes, tudo que a gente faz é importante, mas eu acho que o sonho, e sonhar sim eu acho que sonhar é revolucionário, gente, eu tenho certeza disso. Eu acho que ter acesso a essas outras formas de sonhar o mundo e ver o que esses povos fazem com sonhos, sabe? É revolucionário mesmo. E eu acho que a gente pode, é, nessas pequenas coisas que a gente faz, mas a gente pode muito se a gente estiver junto. E é isso por isso que eu tento chamar meus amigos para cá também, porque individualmente a gente está fazendo várias coisas, todo mundo está fazendo coisas, né? Não é que todo mundo parado. Eu acho que teve um momento talvez, de letargia, um pouco, esse momento da pandemia foi um momento difícil, né? Assim, eu ainda falo que a gente ainda não conseguiu sair, assim, a gente não consegue dimensionar o que foi esse impacto. Mas eu acho que, em parte, porque também a gente viveu muito sozinho, né? A gente teve que se isolar. E a gente sentiu, eu acho que no extremo, justamente essa falta de conexão, que eu acho que não é uma falta de conexão só com a natureza, com os outros seres, mas com nós mesmos. Então, o Davi, numa fala dele, né, em São Paulo, em algum momento, quando ele fez alguma fala, alguém falou, nossa, desesperado na plateia, né, São Paulo. Como que a gente faz, então, para ajudar vocês e tal? E ele falou, não, a gente não precisa de ajuda, vocês precisam se ajudar. O problema é de vocês, sabe? Não é nosso. A gente estava bem lá. Então, e aí eu lembro, não, no ano passado, ano retrasado, quando eu estive na Flip também, o pessoal querendo, como que a gente ajuda o Zé Yanomami e tal, não sei o quê. E aí alguém da plateia, que era uma indígena local, falou, gente, a gente precisa de ajuda, sabe? Aqui é do tipo, né? Os Yanomami, quer dizer, a gente atua em várias, não são, os Yanomami eu acho que é o caso extremo, né? E eu me refiro a eles não só porque a gente está ali na queda do céu, mas porque é a minha vida, né? É o meu trabalho. Mas cada um, sabe? Eu acho que a gente tem essa coisa da gente estar separado, né? E a gente sozinho, a gente é mais fraco. Então, essa epígrafe do Raul Seixas, na verdade, foi até uma provocação de um amigo meu, porque quando eu estava escrevendo a tese, ele falou: eu duvido que você vai colocar um Raul Seixas na sua epígrafe, você vai mandar um Deleuze e Guattari. Eu falei, não duvide. Aí não deu tempo de botar na tese, mas quando virou livro, eu falei, agora vai. Que não deixa de ser essa coisa, sabe? Que a gente junto, a gente consegue mais. E é óbvio que, assim, numa sociedade
E aí eh, tem o livro, esse livro que fala bastante sobre isso, 24/7, que vocês talvez tenham visto já. Nossa, aqui tá desfocado, né? Mas chama 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, Jonathan Carey, que fala justamente que o sono é o último lugar ainda que o capitalismo não conseguiu chegar, entendeu? Então é óbvio que o sonho, a gente que subestimou o lugar do sonho na sociedade ocidental, a gente retomar isso e puxar e conseguir fazer disso, sabe, uma forma que é o que os Yanomami, os ameríndios, né, os povos ameríndios fazem, uma forma de resistência, é algo fundamental. E conseguir, sabe, fazer isso, fazer essa transposição do tipo, né, de ver outros modos de existência, né, essa conexão que eles têm, que aí a natureza, que até semana passada, que foi também uma das últimas coisas que eu fiz, porque também insistiram muito, que era uma live, e a live era sobre, eu vou publicar ainda, porque eu sou péssima nessa coisa de redes sociais, eu nunca consigo publicar a tempo, mas chamava o bioma como professor. Então, para pensar, né, o bioma e tal, e para mim soava tão estranho pensar o bioma, né, o ambiente como algo que é alguém que está fora, sabe, daquele contexto. Eu fiquei tentando pensar como, sei lá, como traduzir isso em Yanomami, porque na verdade é isso, né? São todos os seres que não são só os humanos, mas na verdade, da perspectiva Yanomami ameríndia, os outros são humanos, né? A onça se vê como humana, né? O jabuti se vê como humano. Então, da sua própria perspectiva, todo mundo tem essa né, agência humana. Então, é que todos compartilham esse lugar, mas esse lugar de finitude também, que aí, mais uma vez, eu volto nisso, né? De que a gente tem essa coisa que é como se não houvesse amanhã, e que a gente pode consumir tudo que houver, porque ainda sempre vai existir, né? Um lugar. Porque o céu, de fato, começa a cair na cabeça dos povos que não têm tantas mercadorias, né? Ou nem sequer tem mercadoria, não tem nem o que comer. É na cabeça desses povos que o céu começa a cair. Então, para esses que estão, né, consumindo literalmente a terra, o céu demora a cair, mas uma hora cai para todo mundo, né? Então, enfim, obrigada, Juliana, pelo seu. Eu acho bonito, porque de fato era algo que eu jamais imaginava, gente. Assim, é, essa repercussão que o livro teve, né? De tocar as pessoas, não só de ter saído. E eu acho que isso, pelo menos, é uma coisa que de alguma forma, toca meu coração, sabe? De que é, essa angústia que eu tive em algum momento foi porque justamente eu estava longe daqui e estava falando sobre os Yanomami e sabia que aquilo estava acontecendo e sempre tentava fazer uma ligação dos sonhos, mas com contexto. Mas também o que me alegra um pouco é saber que saiu da bolha, né? Assim, essa possibilidade de poder falar sobre os sonhos, sobre esse universo Yanomami para as pessoas que nunca conheceram os Yanomami, nem a floresta, nem eram simpatizantes, sabe? Eu tenho vários relatos de pessoas que conseguiram não só acessar esse universo, mas a voltar a sonhar. Então, várias pessoas me escrevem. Meus amigos falavam isso, mas eu achava que eles estavam meio que tirando uma onda. Mas pessoas desconhecidas, né, começam a me escrever e falam, eu comecei a sonhar, ou eu voltei a sonhar. Ou a própria relação, que é uma coisa que eu também jamais imaginaria, mas a maneira no livro como aparece a relação, o sonho com os mortos, né, e a maneira como os Yanomami lidam com os mortos. Nessa última flip, que eu fui para falar do livro infantil, que é isso, né, que eu adoro escrever, né, eu não estou conseguindo agora, mas faz parte também, é um projeto, né, também político, poder levar isso. E ano passado eu lancei um livro infantil, que era justamente para falar do Zé Yanomami. Já as crianças precisam saber que no mundo existe um Davi Copenau e elas precisam aprender isso na escola, sabe? É, E aí eu lancei esse livro infantil, mas as pessoas queriam falar do livro desse, dos sonhos, né? Da tese. E aí as pessoas vieram com vários relatos relacionados à morte, como elas conseguiram processar a morte, o luto, vendo a maneira como os Yanomami lidavam com isso. E para mim foi, imagina, incrível, incrível, né? Nesse sentido de que, tipo, eu jamais imaginaria que tocaria, sabe? De conseguir falar sobre os Yanomami, dos sonhos e dessa relação com o luto, e isso conseguir fazer com que as pessoas processem os seus lutos, as suas dores, vendo como eles fazem.
porque o segundo livro também é sobre o Davi, é sobre sonho, mas é sobre morte, né? É sobre a pandemia, que a ideia era como que a gente vai falar para as crianças dessa geração o que foi esse momento de morte e dor, né? Como que a gente conta essas histórias para as crianças? A gente precisa contar, né? E aí vieram vários adultos falar sobre os lutos que tiveram. E eu não tinha associado conscientemente, porque tem uma personagem, a avó da menina morre, né? Na história. E aí vários pais comprando justamente para as crianças que tinham perdido os avós durante a pandemia, né? Tipo, era uma explicação, porque a avó vira uma estrela. E, enfim, então eu acho que tem esse poder, né? Eu ainda confesso que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, porque é muita coisa, né? E é muito. Quando as pessoas me escrevem falando dos mortos delas, é meio. Eu não sei nem o que falar, às vezes, porque aí pode, né? Do meu. Enfim, de qualquer coisa. Mas eu acho que vai, né? São essas coisas que a gente faz e vai e cria vida própria. E agora eu estou nesse processo de traduzir, né? Vai ser traduzida para o espanhol. E eu estou meio que segurando, porque eu não tenho condição de fazer um lançamento agora, entendeu? Então tá na minha mão, assim, só falta porque já está feita a tradução, eu preciso fazer a revisão. E eu falei, quando estourar isso no espanhol, eu vou ter que sair falando de novo sobre o Yanomami. Pelo menos uma ou duas vezes, né? Nos países que estão publicando. Mas é isso, né? Também é que na minha cabeça os livros eles iam por conta própria, sabe? Era tipo assim, você escreveu e ele vai. Mas aí você vai, as pessoas vão, você precisa falar e falar e falar. Mas enfim, mas agradeço os comentários. Ana, eu gostei nesse livro infantil, né, do que você fala da morte, tal, do Covid. Eu gostei muito, eu acho que anuncia um segundo livro infantil, né, porque você fala, bom, mas essa é uma outra história, né, no meio do livro. Você começa, anuncia o tema, fala, não, mas essa é uma outra história, e deixa. Eu falei, bom, ali vem o segundo livro abordando, né, a deixa já está ali, né, então eu acho que é um livro de fato, assim, é um livro muito bonito, né, muito bonito esse. Mas eu acho que eu vou meio no advogado do diabo, né? Aqui nas provocações, um pouquinho provocando. Eu fiquei, quando eu vi Schopenhauer e, enfim, os outros Yanomami na Salgueiro, eu fiquei pensando assim, o que será que eles estão pensando, né? E olhando assim, eu fiquei muito, eu continuo intrigada, né? Até porque eu acho que se eu tivesse a chance de perguntar, eu também não sei o que que eles diriam, né? Para mim, provavelmente teria uma resposta para mim e teria algo, né? Enfim, do que eu fiquei pensando, o que está passando, né? Pela cabeça deles, vendo, né? Eu fiquei buscando na minha memória o olhar, né? Do Schopenhauer, aquele olhar em tantas outras falas que ele teve, e tentando associar e falando, olha, lá ele estava nesse tom, então talvez aqui ele deve estar nesse tom, sei lá, pensando o quê. Mas eu fiquei muito intrigada. E eu acho que talvez, assim, até esse esforço, né, e essa sensação que a Hannah tem, você tem, Hannah, de falar, poxa, mas eu estou saindo, estou fazendo e tal, 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 e que pode dar a sensação, talvez, de uma perda de tempo, né? Ou, sei lá, de usar o tempo de uma maneira que é uma coisa tão preciosa e sem, de repente, ver muito sentido, né? Mas depois de ver o Yanomami na Sapucaí, né? E eu imagino que isso tenha um esforço, né? Acho que as outras coisas, né, que muitas vezes a gente também possa fazer, eu acho que é entender que faz parte disso, desse conhecimento, né, que quem sabe com conhecimento e com consciência a gente não consiga transcender. Talvez, né, e aí é onde eu acho que vai um pouco da minha provocação, né, eu sempre tento fugir, venho fazendo um exercício já há algum tempo de tentar fugir da utilidade das coisas, né. Eu acho que quando a gente também, quando a gente lembra de um sonho, ou quando a gente tem um sonho que é um sonho adquirido, ou quando eu faço um sonho, quando eu ressonho um sonho
um sonho que alguém me contou, eu tenho vontade, eu preciso, eu sinto uma necessidade interna de ressonhar esse sonho. E aí, por exemplo, quando eu ouço, ou quando eu li, né, aqui no livro da Ana, ou na Queda do Céu, eu vejo alguns sonhos, eu falo, poxa, esses sonhos poderiam ser meus também, né? E se eles fossem meus, como é que eu sonharia? Eu sei que eu estou me vinculando, eu estou internamente com, com essas pessoas, e não é com o sonhador, mas são com os sonhadores, na minha leitura, né, como indiana. Não só com quem sonhou, mas com as pessoas que ouviram, porque a partir do momento em que eu ouço, eu estou sonhando junto, então eu me uno a essas pessoas, e aquilo que eu também posso sonhar a partir do quanto eu fui mobilizada por esses sonhos, né? Talvez isso também chegue até essas pessoas. Quer dizer, eu acho que a gente vai criando uma rede, e uma rede de aprendizado mesmo, de outros modos de vida, né? E nesses outros modos de vida, talvez seja, com a maior profundidade possível, a gente deixar de tentar ser útil ou ter utilidades. De fato, nós conseguimos nos vincular, né, às coisas mais simples, né? Voltar, retomar talvez as nossas bases, as nossas origens em muitos sentidos, né? Eu acho que isso pode ser um caminho também, né, no meio de tudo que a gente está tentando procurar aí. Esse é um dos encontros que por mim, assim, que a gente poderia ficar um tempo conversando e conversando, né? Nós começamos, acho que só para compartilhar com você, Ana, enfim, no último encontro, que a gente conversou também sobre o capítulo 14, né, a gente fez um exercício de trazer os nossos sonhos. Então, o que que a gente também, de fazer esse exercício aqui, que é um exercício que acho que muitos de nós fazemos, e foi muito bacana, né, a maneira como os sonhos foram vindo, foi um momento muito prazeroso, aqui da dinâmica do grupo, né. Alguém fez uma coisa aqui no chat, a Morgana dizendo, nós somos o povo que usa medicação para poder dormir de maneira artificial e não sonhar, né? Acho que o nosso distanciamento, né, e a busca da utilidade, acho que, mais uma vez, né, a utilidade das coisas, a utilidade dos sonhos, né, em ter que interpretar um sonho e não necessariamente deixar, né, que esse sonho, à medida em que eu falo, em que eu narro, em que eu sinto a reação do outro, que esse sonho ele possa ir sendo, né, interiorizado em mim, quem eu falo, e as coisas deixar que o inconsciente e que as nossas relações cumpram o papel delas, né? Bom, eu queria agradecer muito, né, a presença de todo mundo aqui hoje. Queria te agradecer muito, Ana, né? Mais uma vez, espero não ter sido indelicada, mas não me arrependo, mesmo que eu tenha sido, porque eu queria muito. Então, eu fiquei muito contente com a tua presença, né, em poder te ouvir, com as tuas provocações, e muito, muito, muito bacana, né? Mesmo que em alguns momentos, né, o livro possa parecer parte do acúmulo de coisas, né, e, enfim, entrar numa sacola de muitas outras coisas e todo mundo consumindo, consumindo, mas ele é um livro, né, que pode ser simplesmente lido, ele pode ser um livro que possa ser lido, e ele é um livro que pode ser lido e possa ser introjetado, né? E acho que vai depender da nossa possibilidade de escuta, né? Sempre depende disso, né? Da nossa disponibilidade, né?
mas ele tá fazendo, tá cumprindo seu papel por aí. E se alguém, né, quiser falar alguma coisa, senão eu quero fazer uma oferta de despedida para a gente, e é uma oferta que, enfim, que eu vou. Alguém quer falar alguma coisa? É uma Eu, Beth, oferta. Ah, só mesmo agradecer você e a Hannah por esse momento e essa oportunidade aqui da gente ter essa reflexão e poder ouvir a Hannah e poder a gente ter esse exercício do coletivo que você tem ajudado a sustentar aqui, né? Você tem sido quase que nem Davi, né? Sustentando aí um coletivo que a gente consiga pensar junto, sonhar junto, sentir junto também. Então, agradecer tanto a Beth quanto a Hannah aí por essa oportunidade. Obrigada, viu? um coletivo ele só pode ser sustentado se ele existir, né? Se não tiver coletivo, se não tiver uma comunidade, não tem absolutamente mais nada, né? É, Eu também queria agradecer você, Beth, por nessa insistência por nós, né? Eu acho assim, viu, Hanna? Tem pressão também nossa ali. Vamos dividir a sua insistência aí com a Hanna. E também queria agradecer a Hanna, porque eu acho que a gente precisava de um espaço para sentir uma indignação junto, sabe? Acho que é isso. A gente tem isso aqui bastante nesse grupo, mas hoje eu senti que a indignação, sabe, que é um lugar que a gente precisa se apropriar, sabe, de dizer isso existe mesmo, em vez de a gente ficar só explicando, às vezes, as nossas emoções, o que a gente está entendendo. E eu senti que isso, você trouxe isso, você deixou brotar isso, que só você podia ter escrito esse livro, porque eu te via no livro escrevendo, falando assim. Então, gratidão. bom, eu vou finalizar oferecendo para nós e oferecendo para a Hannah ela mesma, tá? É, Copenau reafirma inúmeras vezes: os brancos não sabem sonhar, por isso não conseguem ver as coisas como elas realmente são. Ele lembra, porém, que entre os brancos havia um que sabia sonhar. Seu nome era Chico Mendes. E o xamã Yanomami imagina que em seus sonhos ele deveria se afligir ao ver a floresta sendo devorada pelos grandes fazendeiros. E conclui que só por meio de seus sonhos Chico Mendes poderia ter encontrado as palavras para defender a floresta. Quem sabe a imagem de Omama as colocou em seu sonho. Quem sabe as palavras de Omama os colocou em seu sonho. Copenau acredita que as palavras de sabedoria de Chico Mendes continuarão mesmo após sua morte, pois elas se propagaram pelo pensamento de muitas pessoas, inclusive no dele próprio. Além de Chico Mendes, há outros brancos que conseguiram ir mais longe e sonhar verdadeiramente a floresta, como foi o caso de Bruno Pereira e Dom Phillips. Assim como os sonhos Yanomami, que surgem quando as flores da árvore dos sonhos desabrocham, os sonhos de Bruno, Dom e tantos outros e outras continuarão desabrochando em nós e seguiremos sendo resistência. E aos inimigos, os Yanomami, e nós responderemos o que, Hannah? Yamak Temisho Yonomaimi, Yamak Nomaimi, né? Que é, nós ainda estamos vivos e nós não morremos. Que assim seja. Obrigada, gente. Agradeço a vocês. Não estou vendo todo mundo, mas eu imagino que Obrigada, é um Hannah. coletivo de mulheres É, É, pois que é.
Se eu soubesse disso, eu não tinha resistido tanto. Não que eu tenha uma questão. Não, que teria sido mais. Agradeço a insistência. E só para finalizar aqui, eu vou. Um dos projetos que eu vou fazer esse ano vai ser com as mulheres Yanomami. Então, que vai ser pegar um pouco, enfim, o depoimento delas da situação e o que está acontecendo, os sonhos, os pesadelos. Então, esse vai ser um ano das mulheres. E elas não estão muito aparecendo, né? E elas são as que estão, assim, enfim, sofrendo várias coisas. Então, esse é o ano das mulheres, do sonho das mulheres. Então, valeu, gente. Obrigada por Legal. tudo. Ana, só para você Gente, saber, costuma ter homens também aqui. Por acaso, hoje não tinha. Senti que era um coletivo de mulheres, né? Por Cuidado, acaso, essas mas é coisas a sempre passam maioria, por como mulheres. sempre, nos grupos de psicólogos, 90% são mulheres. Ou Mas seja, tem né? uns Os que grupos, salvam. os grupos Tchau, das gente. pessoas que cuidam sempre são mulheres, que se cuidam e que Tem cuidam uns dos outros. que se salvam, alguns homens que se salvam. Tchau, gente. tchau, Tchau, gente. gente. Boa Tchau. noite. Obrigada. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, Hanna. Boa Obrigada, noite. Ana.